A gestão dos resíduos, seja o lixo comum ou materiais recicláveis, são importantes eixos de debate para as cidades na COP30. E você confere agora na terceira reportagem da série especial sobre a participação da Câmara na COP30. São Paulo produz milhares de toneladas de resíduos todos os dias. Por isso, o tratamento do lixo e a reciclagem são fundamentais para reduzir impactos ambientais. Primeiro, o brasileiro produz muito lixo. E quanto melhor a atividade econômica do momento, quanto melhor a classe social, mais produz lixo. Nós produzimos lixo muito acima da média dos países de primeiro mundo. Faz parte da nossa cultura o descartar. Mas, por mais que o Brasil tenha tentado lidar com esse assunto, nós ainda estamos devendo demais como país. Eu não acho que São Paulo tenha enfrentado esse desafio dos resíduos com a profundidade que precisa enfrentar. E com o entendimento de que a responsabilidade da cidade é lidar com o resíduo que é produzido. Eu entendo que a cidade precisa olhar para a responsabilidade antes do resíduo ser produzido. Como que a gente discute isso com a população inteira? Como que a gente produz menos lixo? Como que a gente orienta a população a separar o seu lixo? O que é reciclável, não reciclável? Entendendo que isso aqui não é lixo, isso aqui é recurso. A coleta de lixo seletivo agora chegou a total presença na cidade. Ou seja, a coleta de lixo seletiva já está funcionando na cidade toda. E isso é um ganho muito grande. Isso é ganho muito grande em coletar e destino final tem que ser tratado também. E aqui se interpôs a figura das cooperativas. Acabamos gerando atividade econômica para essas pessoas, atividade econômica que mantém e sustenta muitas vidas, porque é um trabalho manual muitas vezes. Nós temos 120 ecopontos que ajudam a coletar aquilo que normalmente ficaria nas calçadas. As pessoas estão entregando. Demorou um pouco chegar à cultura das pessoas, a figura do ecoponto, mas hoje chega. Já tem muita tecnologia que faz com que o nosso lixo, como a gente fala normalmente, se separado, ele vira recurso para muita gente. E numa cidade tão desigual, isso é uma possível saída. Então, para mim, tem um espaço de rediscussão do que a gente produz, de separação de lixo, e aí em 3 lixos. E parece uma insanidade falar isso, mas é possível fazer. A gente já tem várias cidades no mundo que fazem isso, portanto é só a gente olhar as experiências e adaptá-las para a nossa cultura, para a nossa realidade. Separar o lixo entre reciclável, não reciclável e orgânico, porque aqui também tem recurso e tem uma contribuição muito significativa de sequestro de carbono e melhora áreas verdes da cidade. Então tem muita solução. Hoje nós estamos destinando, os troncos vai para algum lugar, as folhas que são coletadas, os galhos hoje são triturados no mesmo caminhão, transformando esse moído num extrato que vai para uma área de compostagem do município. Já temos 3, vai para 5. E essa compostagem junta aquilo que nós buscamos nas feiras livres, folhas e tudo aquilo que sobra para compostagem, produzindo adubo hoje que volta para plantar as nossas próprias árvores e adubar nossas praças, jardins. Nós já estaremos com autonomia, completa autonomia na produção do nosso adubo para plantio das nossas árvores. Estamos coletando 40% das nossas feiras livres, buscando todo esse material. Isso também gera emprego, gera renda, gera uma movimentação muito interessante. A gestão de lixo hoje também dá exemplo, a coleta do lixo, a transferência de todo esse lixo para a estação de transbordo, feita em caminhões movidos a biometano. Nós estamos produzindo gás com o nosso lixo e utilizando esse gás para mover os nossos caminhões. Já são 40 caminhões
que deixaram de poluir. A cidade de São Paulo, no ano passado, renovou o contrato do lixo por mais 20 anos, com um investimento de 80 bilhões de reais. É muito recurso. E, no meu entendimento, teve pouca discussão sobre isso com a sociedade e com o parlamento. Pouca, para não dizer nenhuma. Trazendo tecnologias que o mundo inteiro está deixando de usar como se fosse a solução. Sem se debruçar sobre como a gente produz, o que a gente produz, como a gente lida com isso. E a gente não lida. O lixo aqui no Brasil ainda é uma mágica. Você põe na frente da sua casa e ele, puf, desaparece. A gente não tem nenhuma responsabilidade, a gente não tem cultura de responsabilidade sobre o que a gente produz. E nem o entendimento de que isso pode virar recurso. Então a gente tem um desafio gigantesco que, para mim, falta muita campanha de esclarecimento. Muita campanha de esclarecimento. O tempo inteiro. A participação da sociedade civil organizada é uma das frentes para reduzir a quantidade de resíduos descartados e investir na reciclagem. Criada há 13 anos, a ONG Pimp My Carroça é um exemplo nesse quesito, pois atua há anos no desenvolvimento de iniciativas para catadoras e catadores de todo o Brasil, com o uso de diferentes plataformas e tecnologias para aliar crescimento, sustentabilidade, justiça social, emprego e renda. Baseado em São Paulo, Pimp My Carroça também busca construir um futuro onde as catadoras e catadores participem das decisões políticas que afetam suas vidas. Ela foi fundada e criada por um artista, um grafiteiro mundano, e surgiu da ideia dele fazer intervenções gráficas nas carroças dos catadores das ruas de São Paulo. A partir daí ele percebeu que isso valorizava a atividade do catador, o catador elevava a sua autoestima e passou a tornar, então, uma das nossas missões é dar visibilidade aos catadores. E mais tarde surgiu um aplicativo chamado Cataqui, que é até hoje uma importante ferramenta que a gente disponibiliza para geradores e catadores. Os catadores, eles são muito importantes, embora eles sejam invisíveis, não sejam reconhecidos como tal, né? Se a gente pensar uma cidade de São Paulo que produz 12 mil toneladas de resíduos por dia, né? Estou falando só de resíduos domiciliares, né? Agora, se você imaginar essa cidade sem catadores, nós calculamos que a capital deva ter entre 25 e 30 mil catadores nas ruas. Agora você imagine se a cidade não tivesse catadores nas ruas. A gente já está numa montanha, embaixo de uma montanha de lixo. Por quê? Porque a coleta seletiva de São Paulo ela é insuficiente. São Paulo coleta, a nossa coleta seletiva deve estar em torno de 90 mil toneladas por ano. Ou seja, isso não dá nem 2% de tudo. O trabalho aqui do Pimp My Carroça é exatamente esse, no sentido de tornar visível aquilo que a sociedade quer manter na invisibilidade, né? Então nós sempre procuramos mostrar que o trabalhador da reciclagem, o catador e a catadora, eles precisam ter condições dignas de trabalho, eles precisam ter remuneração justa, eles precisam ter ferramentas de trabalho adequadas, eles precisam ser reconhecidos pelo município, pelos prefeitos, pelas legislações, né? Então o nosso trabalho tem sido esse. Eles também têm direito à arte, à cultura, não é isso? Então um veio muito importante do nosso trabalho é ligado à cultura, à expressão artística, né? Não é à toa que nós surgimos a partir de uma intervenção artística do mundano, esse artista plástico, que foi exatamente o quê? O ato mais simples, valorizar artisticamente a ferramenta de trabalho de um catador. E isso parece banal, mas a partir daí, o catador, em vez de as pessoas buzinarem, xingarem ele de vagabundo, de marginal, passaram a reconhecer naquele trabalhador uma pessoa portadora de direitos, que também veicula a arte na sua ferramenta de trabalho, também sabe o que é arte, também precisa saber e precisa usufruir disso. Ele está transformando em riqueza aquilo que nós desprezamos e descartamos. Além do descarte de resíduos, também é preciso olhar para os deslocamentos nas cidades.